Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Voz Batista Brasil, esse canal que tem sido um espaço de reflexão sobre a vida batista, sobre a vida evangélica, a relação com a política, com a economia, com a ecologia, com aquilo que envolve a nossa caminhada. Alguns temas que eu abordo sobre a vida batista, na verdade, o meu desejo é trazer aqui princípios dessa caminhada que são vivenciados ou não, experimentados ou não na caminhada, mas que merece nossa reflexão, não apenas para um grupo específico de batistas, mas para as pessoas de uma maneira geral. E é essa a ideia do nosso canal Voz Batista Brasil. Eu gostaria de compartilhar um pouco aqui de uma experiência que temos vivido com um grupo de pastores batistas, que eu chamo de pastores amigáveis, porque são pessoas de diferentes posições políticas. Nesse grupo nós temos pessoas que votaram em Bolsonaro, pessoas que votaram em Lula, nós temos pessoas que têm posições favoráveis à consagração da mulher e provavelmente pessoas que não têm uma posição tão clara ou definida sobre esse assunto. Ou seja, o que eu quero dizer é que é um grupo de pastores amigáveis porque são pessoas que se respeitam como seres humanos, se respeitam a despeito das diferenças ideológicas, algumas diferenças talvez teológicas ou doutrinárias ou eclesiológicas, enfim, mas são pessoas amigas, são pessoas que param para conversar, para jogar conversa fora, para falar de assunto sério, para rir, para orar. Essas pessoas, portanto, são pessoas que eu tenho tido o privilégio de ter sido convidado para participar e tem sido uma bênção. Vez por outra, nós paramos numa padaria para tomar um café e conversar. É uma espécie de mentoria, mas primeiro sem o estigma da mentoria. Porque no final das contas, quando um grupo de pessoas amigas se reúnem para bater papo, para se encontrar, para matar a saudade, acaba sendo também um momento em que uma ajuda a outra em alguma situação que é colocada ali. Existe a palavra mentoria no meio evangélico batista, e eu me lembro de uma vez que eu participei de um processo de sucessão pastoral, e dentre as perguntas que me foram feitas, uma era se eu tinha algum tipo de mentoria. E naquele momento eu não tinha nenhum tipo de mentoria específica, e eu estava concluindo o segundo ano, eu estou agora fazendo um terceiro ano de um curso de formação em psicanálise, eu já tinha feito 2 anos de formação em psicanálise e dentro do programa do curso eu precisaria também passar por um psicanalista, não é? E ser analisado. E eu aproveitei que eu precisava ser analisado, não apenas por razões técnicas, fazer esse trabalho de psicoterapia ou psicologia ou psicanálise, enfim, é uma necessidade que todos nós temos. Então, eu nunca tive problema, sempre fiz terapia quando foi necessário. E dessa vez eu fazia essa análise por necessidade do curso e porque também eu precisava, diante de tantas decisões que eu tinha que tomar, ter alguém que pudesse me ajudar a refletir, não é? Então, naquela ocasião, quando a igreja me perguntou, e eu disse que eu não tinha uma mentoria, mas que eu tinha um psicanalista. E talvez essa resposta não foi uma boa resposta, porque um pastor que procura um psicanalista ou que procura um psicólogo não é visto com bons olhos pelos fundamentalistas. O fundamentalismo, ele criou a figura do conselheiro bíblico e que ele desconsidera as teorias de formação da personalidade, teorias de psicologia, e ele entende que a Bíblia tem resposta para tudo, e num certo sentido ela tem, porque ela trata das questões da humanidade, mas ela não trata de uma teoria específica na área de psicologia. Então, eu disse que eu não tinha um mentor e que eu fazia psicanálise, eu estava me submetendo a um processo de psicanálise.
E eu nunca tive problemas quanto a isso, e tenho colegas que sofrem, sabem que precisam, mas eles não fazem parte de nenhum trabalho porque eles sentem o peso, a pressão, o preconceito e não conseguem furar a bolha. Então isso é um grande problema. Mas eu gostaria de dizer que, eu diria hoje no meio batista, nós temos dois tipos de mentoria. Nós temos uma mentoria amigável e uma mentoria ideológica. A mentoria amigável é essa da qual eu tenho participado. São amigos. Todas as pessoas têm uma ideologia. Toda a nossa fala, a ideologia, ela está para as relações sociais, assim como o sangue está para o corpo humano. Então não vivemos sem ideologia. Às vezes não temos consciência da ideologia, mas todos nós usamos e vivemos e somos, num certo sentido, também uma ideologia. Então, numa conversa amigável, a diferença é que ali os colegas, os pastores, os amigos, eles não estão ali para impor um pensamento sobre o outro, estão ali para dialogar. Eles falam, eles ouvem, dizem o que brota naturalmente, não é uma elaboração ideológica para você convencer o outro a ser como você é ou como você acha que deveria ser. Mas é uma conversa de amigos, realmente, uma conversa boa. A mentoria ideológica é aquela que sai do campo da amizade, da conversa espontânea, da resposta bem elaborada de quem já tem uma experiência naquela questão que é colocada em pauta ali. Ela sai daí para, por exemplo, estudos de livros. Então eu conheço grupos de mentoria que eles se reúnem para estudar um livro. O problema não é estudar um livro, o problema é quem escolhe o livro, o problema é como as pessoas se colocam diante do autor do livro, e pessoas que acham que porque está escrito num livro, aquilo ali deve ser obedecido. Na verdade, o livro é uma maneira elaborada de expressão do pensamento, da pesquisa, da opinião, do sentimento de uma pessoa, e portanto, mesmo quando você lê o livro, você tem que aplicar o ensino de Paulo, que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. O problema das mentorias que surgiram mais ou menos um pouco mais de 20 anos no meio batista, em particular, eu estou me referindo aqui a partir de Pernambuco, era uma mentoria em que, em torno de livros de autores americanos que representam o pensamento do homem branco do sul dos Estados Unidos. Então, acaba sendo não uma mentoria amigável, mas uma mentoria de ideologia, na qual quem tem o poder de influência, quem tem o poder de definir qual é o livro, quem tem o poder político no grupo, quem é mais respeitado porque é pastor de uma igreja maior, ou por isso ou por aquilo, acaba se tornando o influencer. Vamos assim usar essa expressão? É o influencer, é o mentor mor, é aquele que faz a cabeça do grupo. E esse tipo de mentoria nunca me interessou. Eu sempre trabalhei a ideia de ser igual por igual. Eu vivi nos Estados Unidos, tenho pessoas amigas norte-americanas, respeito muitas coisas da cultura americana, mas eu nunca gostei da ideia de uma relação em que eles dizem, nós ouvimos, eles mandam, nós obedecemos. Não é? Eu já tenho criticado isso no Conselho da Convenção Batista Brasileira, inclusive das parcerias estratégicas, não é? Que se diz assim, vamos ter uma parceria estratégica com o seminário tal, mas é uma parceria estratégica para quem? Não é? Se você só pode receber e o outro tem o poder de dar, é estratégica para o outro. Você só está recebendo do outro e você só está estendendo o seu prato de migalhas. Você está fazendo a sua declaração de incompetência, a sua declaração de despreparo, a sua declaração de subserviência, a sua declaração de mentalidade de colono. Então, esse tipo de parceria não me interessa. Parceria de mão única não me interessa. Não me interessa com ninguém, parceria de mão única. Toda parceria que eu entro para aprender e eu entro para compartilhar o que eu aprendi, se for útil para alguém, que isso seja também aproveitado. Então, esse grupo de mentoria é um grupo amigável e não um grupo ideológico. E uma das experiências bonitas que nós tivemos nessa última conversa foi que foi a primeira vez que nós fomos nessa padaria de um bairro um pouco mais distante do centro do Recife.
e a trabalhadora do caixa da padaria, identificando a presença de um grupo razoável de pastores ali sentados, rindo, conversando, ela imediatamente se aproximou da mesa com papel na mão e entregou para um, dizendo: olha, vocês são pastores, né? Eu queria entregar aqui essa relação de um pedido de oração. Aí ela colocava o nome da funcionária da padaria e a família: ore por essa aqui, ela está com alguém hospitalizada. E eu achei uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica, você ir para uma padaria tomar café e todas as pessoas que trabalham, que estavam ali naquela hora, nos passam uma lista de oração para que nós orássemos por ela. E nós paramos um momento da nossa conversa ali para orar por aquelas trabalhadoras, eram todas elas mulheres trabalhadoras daquele momento na nossa lista, e nós oramos por aquelas pessoas, depois entregamos a lista para o pastor, que era o pastor do bairro onde está a padaria, para que ele pudesse continuar orando e pudesse continuar, inclusive, dando assistência pastoral, ministerial àquelas pessoas. Então, isso é pastoreio amigável, é você estar ali, você se abrir para dialogar, você se abrir para orar pelas pessoas que estão com necessidade de oração, um orando pelo outro, ninguém querendo fazer a cabeça de ninguém, não houve nenhum momento de falar da vida alheia, não é? O momento que nós falamos sobre a vida de alguém foi de alguém presente. Então, um dos momentos, nós tínhamos 2 pastores que vivem uma experiência que não foi das mais agradáveis, mas foi muito bonito um trazer como ele viu o problema que ele viveu, reconhecer alguma coisa que ele não teria feito de maneira correta, o outro ouvir, aos colegas poderem opinar, dizer como poderia ter sido, como poderá ser, e, enfim, essa camaradagem. Desculpe, eu sei que alguns têm medo da palavra camaradagem porque ela está sempre associada a camarada e é comunista e tem gente que não gosta disso, né? Mas eu quero dizer no sentido popular de camaradagem, de companheirismo. Companheirismo também eu sei que alguns não gostam da palavra companheiro, né? Aquele que divide o pão, mas enfim, de irmandade, de fraternidade. Vamos usar uma linguagem mais próxima do nosso evangeliquez. E aí nós temos então esse momento em que as pessoas conversam, trazem algum problema e esse problema é ouvido. Durante a conversa teve um colega, nós tínhamos 2 pastores pretos no grupo, e um deles trouxe o problema do racismo, né? O que o grupo pensava a respeito disso, e ele falava da própria dificuldade que ele tinha, da compreensão que ele tinha, que ele não percebia igrejas de classe média alta, pelo menos no raio em que ele tinha convivência, alguma igreja de classe média alta com pastores pretos, e essa conversa rolou ali sobre a questão também do racismo. Foi bem interessante ouvir opiniões sem preconceitos ideológicos, né? Sem aquela história de dizer racismo é agenda da esquerda, porque ali a maioria do grupo eu tive a impressão que eram pessoas que não votaram em candidato da esquerda. Então o assunto veio. Por quê? Porque os problemas das pessoas não devem ser vistos a partir de uma ótica partidária. Eu não posso dizer esse problema eu não trato porque ele é da agenda da direita ou da esquerda. Não existe isso. Isso é uma postura de ignorância. Não é? Nós não tratamos de um assunto porque ele é ou não é da agenda, da ideologia, do partido que eu gosto. Nós tratamos de qualquer problema que tenha a ver com a humanidade. Qualquer problema que está causando dor, você pode não sentir a dor, mas você tem que reconhecer que o outro está sentindo dor e que você deve ouvi-lo e que você deve fazer suas ponderações, que deve haver troca de opiniões e que, se necessário for, até criar ações que possam minimizar o efeito desses problemas. É uma discussão... Eu até aqui penso 2 vezes para usar determinadas palavras, para não soar agressivo, mas uma pessoa dizer que racismo é uma agenda de esquerda é de uma ignorância imensa. Ignorância no sentido mesmo acadêmico da palavra, não é? O sentido de que essa pessoa não reconhece porque ela não conhece. Quem não conhece não reconhece um problema. Você precisa conhecer um problema. E esse conhecimento não pode ser
ser pelo senso comum. Esse conhecimento tem que ser através de estudos feitos por fontes diferentes e comparáveis, né, que possam ser comparadas. Nós estamos aqui, nesse momento em que eu trago essa conversa contigo, nós estamos sob o impacto de um fato que ocorreu em Porto Alegre, num bairro de Porto Alegre, um escândalo, algo escancarado de racismo. Observe, um senhor de classe média, branco, desce com uma faca e esfaqueia ou ameaça esfaquear um dos motociclistas ou motoqueiros, aí essa linguagem também tem preconceitos quando ela é utilizada, que estavam estacionados perto da casa dele, e esse trabalhador que trabalha com motocicleta era preto. E esse trabalhador foi vítima de uma tentativa de homicídio, ou no mínimo uma tentativa de feri-lo, de agredi-lo. E a polícia é chamada por ele para aquele momento. E quando a polícia chega, tem ali o agressor branco e tem ali o agredido preto. A polícia bate papo, ri com o agressor branco, e essa mesma polícia, o outro grupo junto dos policiais, prendem o rapaz preto, algemam o rapaz preto, com um grupo grande dizendo que ele era a vítima. As testemunhas ali dizendo, ele foi a vítima, ele foi a vítima. E aí o que a polícia faz? Nós vamos levá-los para a delegacia. E pega o preto algemado, bota no camburão pela porta de trás. O branco, depois de bater papo com a polícia, sobe na sua casa, deixa a arma que ele usou, bota uma camisa e é colocado no banco de dentro junto com os policiais. Se isso não for racismo, o que será racismo nesse país? O racismo é real. Agora, o meu problema aqui não é discutir os batistas são racistas ou não são racistas. Eu já sofri muitas críticas, porque escrevi a introdução de um livro do meu amigo João Paulo Chaves sobre o racismo na Convenção Batista brasileira, e pelo fato de eu ter feito a apresentação desse livro, eu também já sofri muitas críticas. Mas o que eu quero dizer aqui não é o racismo na Convenção Batista brasileira ou numa Convenção Batista. O que me incomoda é que esse tema não faz parte da nossa agenda. Na agenda dos batistas não entra esses temas da área de ética econômica, da área de ética política. Os batistas, em sua maioria e na liderança vigente, ela no máximo faz um trabalho assistencialista, de enxugar gelo, mas discutir as causas, propor um discurso teológico, um discurso bíblico em torno disso, que dê amparo para os nossos posicionamentos, isso não é feito. E, portanto, nós ficamos escondendo atrás de um caso ou outro, porque nós temos um diretor que é preto, tivemos um presidente que era preto, e atrás disso nós escondemos, nós mascaramos. Então, o que eu achei interessante nesse encontro de pastores amigáveis é que ali nós conversamos, não houve nenhuma discussão de briga ideológica, ninguém falou de esquerda, ninguém falou de direita, ali se falou do problema, tem ou não tem, o que você acha? Com base nisso, com base naquilo. Eu mesmo fiquei um tempo mais calado nessa questão, porque a minha posição é uma posição muito clara a respeito desse assunto. Então, observe, eu estou aqui compartilhando um encontro de pastores amigáveis, onde você tem uma mentoria amigável e não uma mentoria ideologizada, onde as pessoas trocam opinião e não onde há alguém impondo uma opinião. Essa é a diferença de uma mentoria que eu gostaria e que eu dou graças a Deus, porque eu estou participando de um grupo de mentoria de pastores amigáveis e não ideologizados ou ideologistas, né, ou pessoas com a cosmovisão só de uma ideologia para poder dialogar. Então nós tivemos ali essa mentoria amigável, essa mentoria onde conflitos foram tratados e são tratados tete a tete, de amigo para amigo, onde problemas da igreja são tratados não com amargura, mas são reconhecidos, porque nós conhecemos os problemas que existem numa igreja. Então,
eu gostaria de propor para você, pastor, ou você que é membro de igreja, que tenha proximidade, estimule o seu pastor a participar de um grupo de mentoria amigável. Mas se você sabe que o seu pastor participa de um grupo de mentoria ideologista ou ideologizado no sentido político partidário da palavra, seja político partidário no sentido da teologia partidária, da ideologia partidária, das políticas públicas partidárias, não recomende, não anime seu pastor a participar, porque esse tipo de mentoria ideologista é uma mentoria que cria polarizações, que cria intolerância, que cria a marginalização de uns em detrimento de outros, e assim a gente vai caminhando de maneira equivocada. Eu dou muito graças a Deus por poder participar, não só de eu participo de mais de um grupo de pastores que tem essa relação de mentoria amigável. Mentoria amigável. E aí a gente caminha de maneira mais saudável, faz muito bem para a nossa vida, ok? Se você tem uma opinião sobre essa questão de mentoria, escreva aí se você não concordou comigo, se tem alguma coisa que eu disse que não ficou muito clara. E às vezes também aqui na fala você pode dar uma palavra errada, ou um dado errado, uma informação errada. Pode me corrigir, porque eu até agradeço. Eu gosto quando uma pessoa tem um pensamento diferente do meu e que me corrige, né? Eu tenho muita dificuldade quando a pessoa diz assim: olha, eu prefiro que você não me mande nada de política. Essa pessoa, com muito respeito, ela demonstra assim, uma ignorância, porque a política é essencial na nossa vida. A esposa faz política com o marido, a política existe na família, a política existe na igreja, a política é inerente, é essencial à nossa vida. Você pode não querer discutir política partidária, mas a política como meio de negociação, de busca de entendimento, de busca de solução, 2 cabeças, 10 cabeças pensando de maneira amistosa, amigável, respeitosa, essa política saudável, nós não devemos nos esquivar. Então, se você for colocar apenas aí, eu não gosto de política, o seu discurso é um discurso político, isso eu vou agradecer com muito carinho, mas não me ajuda. Agora, critique o conteúdo. Aquilo que eu falei, eu não concordo com isso aqui é um problema. Isso você vai me ajudar muito e vai ajudar também as pessoas que participam dessa nossa comunidade, tá bem? Um forte abraço para você e até daqui a pouco.